Pessoal, tudo bem? Gente, é o seguinte, eu deixei para fazer uma aula somente sobre um cientista, defensor da biogênese no caso, porque é o mais assim complexo, né? O que mais tem ali experimentos de relevância ali, né, para o meio científico. Então, deixei para falar uma aula somente dele, tá? Então a gente está no grupo 4, né? Na página 148. Então a gente vai falar sobre o Pasteur. Tá? Pasteur foi um cientista francês do século XIX, né? Ou seja, lá 1800 e... lá vai pedrada, né? E os experimentos dele ali datam de mais ou menos 1860, né? Os experimentos bem importantes. Então vamos lá. O que o Pasteur fez de diferente dos outros cientistas da época? Pessoal, é o seguinte... Pasteur, ele teve uma grande sacada. Ele pegou o mesmo experimento que o Nidham e os Spallanzani estavam fazendo com um caldo nutritivo, num recipiente de vidro, fervendo, brará, só que ele fez o seguinte, o pessoal da abiogênese falava que quando tampava o frasco, você destruía a força vital, né, o princípio ativo para produzir ser vivo. Então, porque não tinha oxigênio. Então, o Pasteur ele tinha que arrumar um jeito de deixar aquele caldo nutritivo fervido em contato com o ar. Mas, ao mesmo tempo, o ar tem micro-organismos, né, na poeira e tal. Então, ele não podia deixar também totalmente livre, senão ia entrar micro-organismo ali, né? E ele era defensor da biogênese, ou seja, o ser vivo só surge a partir de outro ser vivo pré-existente. Ou seja, o ser vivo não surge ali do nada, espontaneamente, certo? Então, o que o Pasteur fez? Ele pegou um recipiente de vidro, colocou o caldo nutritivo, tá? E aquele gargalo do recipiente de vidro ele foi moldando no fogo. Então aqui tem uma imagem na página 149, né, do gargalo sendo moldado aqui com fogo, certo? Esse gargalo aqui, nessas curvas, ele foi conhecido como pescoço de cisne. Por que o Pasteur fez isso? O Pasteur foi lá, depois que colocou o caldo nutritivo, entortou o gargalo, né, moldou no fogo e colocou a substância até entrar em ebulição, até ferver. O vapor começou a sair pelo gargalo e ao longo do gargalo formou gotículas de água, né, gotículas ali de água que condensaram do vapor. Aí desligou, deixou lá o experimento. Ele observou que passaram dias e nenhum micro-organismo aparecia na água, naquele caldo nutritivo. Não mudava de cor, né? Não tinha nenhuma reação ali química acontecendo. O que ele fez? Ele quebrou, depois de um tempo, ele quebrou esse gargalo, né, para analisar aquela amostra e não tinha nada mesmo. Só que depois que ele quebrou, ele deixou também uns dias. Então ele quebrou e já analisou, viu que não tinha nada. Aí deixou uns dias o gargalo quebrado, exposto ali ao ar. Tá? Diretamente ali com o ar, aquele vidro ali quebrado. Passou alguns dias, analisou aquilo lá em microscópio e viu um monte de micro-organismo, né? Que na época se chamavam os infusórios, né? Antes do século XIX, ali século XVIII, XVII, estavam os infusórios, né? Aí depois a gente começou a falar micro-organismo. Ou seja, o que ele concluiu? Que realmente os micro-organismos que apareciam no caldo nutritivo vinham do ar, tá? Porque quando o gargalo estava lá protegendo com as gotículas de água, a poeira do ar, os micro-organismos do ar, eles ficavam presos naquelas gotículas. Quando quebrou, foi aí que aconteceu a contaminação. Ou seja, o ar tinha micro-organismos que contaminou o caldo nutritivo. O caldo nutritivo, enquanto estava ali naquele recipiente como gargalo, protegendo, não se contaminava, não tinha micro-organismo nenhum. Né? Ou seja, ele foi aí um dos principais, né? Ele ganhou, né, o prêmio por causa disso, né, de comprovar, entre aspas, né, a biogênese, né, biogênese. Mas na verdade, assim, não foi ele que ele derrubou a teoria da biogênese de uma vez por todas, ele comprovou de onde surgiu a vida, não, tá? Ele simplesmente reforçou muito a teoria da biogênese, mas na verdade a teoria da abiogênese ela não parou de ser estudada por causa do experimento dele. Ela perdeu muita força no meio científico. Gente, mas a gente está no século XXI e ainda tem gente que estuda a biogênese, tá bom?
Então, não é assim que ele acabou de uma vez por todas com aquela teoria, tá? Não é desse jeito, beleza? Por que eu deixei para falar do Pasteur por último? Porque além disso, gente, ele fez muitas outras coisas. Por exemplo, ele que foi o criador da vacina contra a raiva, né? Os cachorros não tomam vacina contra a raiva, né? Para não passar essa raiva também para os humanos e para eles não contraírem a doença raiva, né? Que começa a espumar, tem um problema no sistema muscular, sistema nervoso, e aí o bicho morre, né? A primeira vacina antirrábica, quem desenvolveu foi o Pasteur, tá? O processo de pasteurização, olha o nome, Pasteur, pasteurização, tem a ver com o Pasteur, tá? O que ele descobriu? Que o que estragava os alimentos eram os micro-organismos. Então, se aquele alimento ficasse sem micro-organismo, né, atuando e decompondo, o alimento não ia estragar, ia ter uma duração muito grande. Então, qual foi a sacada dele? Matar os micro-organismos de um alimento e armazenar aquele alimento num ambiente hermeticamente fechado, ou seja, que não entre ar. Então, matou os micro-organismos e deixa no ambiente totalmente fechado. Não vai ter como aquele alimento entrar em contato com os micro-organismos, na hora que ele for aberto, né? Óbvio. Mas quando ele está ali fechado hermeticamente, não vai ter como ele entrar em contato com os micro-organismos do ar. Né? E como você matou previamente esses micro-organismos por causa da pasteurização, então o alimento vai estar protegido por muito tempo. Por exemplo, se eu pegar um suco de laranja, fazer aqui, ó, peguei uma laranja, tamanho da laranja, né? Aqui, laranja aqui de casa, tá, gente? Chama laranja champanhe, muito boa. Aí eu faço um suco com essa laranja champanhe. Põe numa caixinha ali, ou numa caixinha, seja de papelão, de plástico, qualquer coisa. Põe naquela caixinha e põe na geladeira. Quanto tempo esse suco vai durar? Olha, o certo, na verdade, é tomar no mesmo dia, tá? Mas ali, sem estragar, uns 2, 3 dias na geladeira. Se eu deixar aqui fora, amanhã já está azedo o suco, certo? Agora, se eu pôr esse suco numa embalagem, né? Fazer o processo de pasteurização, aí vai durar mais. Ou então, eu faço o processo de pasteurização, depois embalo ele a vácuo, tá? Sem ele ter contato com o ar. Também ele vai durar muito mais. Mas então qual a diferença de pasteurizar e ferver uma substância? Porque a fervura não mata os micro-organismos? Sim, mata, tá? Mas imagina você fazer um suco de laranja, você pega esse suco e ferve ele. Como que vai ficar o gosto dessa laranja, desse suco? Gente, vai ficar horrível, tá? Embora suco de laranja que vem, estou falando dos naturais, tá? Não os de pó, os artificiais. Nós vamos pegar um de laranja natural, tipo da marca Del Valle, da Maguari, tá? Mas não concentrado, de caixinha já pronto para beber, tá? São sucos naturais, é a laranja mesmo. Só que ele não é totalmente natural, né? Porque coloca água, açúcar e tal. E pasteuriza. Então o gosto ele vai ser um pouco modificado. Só que não vai ser tão modificado quando você ferve. Se tivesse fervido aquele suco antes de embalar, aí sim ia ficar ruim pra caramba, tá? Mas o gosto já é modificado. Então quando você comprou um suco, aqueles da Life mesmo, né, que é mais natural, um pouco, que não tem açúcar, né? Aqueles sucos da Life, da One, tem uma marca chamada Natural One também, né? Que são um pouco mais caros, são aquelas embalagens de plástico transparente. Aqueles sucos são naturais, só que eles são pasteurizados, por isso que o gosto é diferente. Eu prefiro muito mais suco de laranja ali, espremido de laranja na hora, do que um suco desses, né? Eu não acho tão gostoso assim. Mas é muito mais prático. Imagina, todo dia, quem não tem tempo, tem, sei lá, 10 minutos de almoço, 15 minutos. Até abrir essa laranja, fazer um suco, limpar. Gente, já deu os 15 minutos, já perdeu o almoço, coitado. Então, às vezes a pessoa acaba se submetendo aí a pagar R$7 num suco de laranja industrializado, né? Sendo que se você fizer um suco de laranja natural na sua casa, você gasta muito menos e é muito mais gostoso. Mas a pasteurização, gente, ela preserva esse sabor, essas características nutricionais, porque você não ferve aquele alimento, aquela substância. Você simplesmente eleva a temperatura, tá? Só que sem ferver, leva lá 50 e poucos graus. E depois abaixa a temperatura para tipo 5 graus. Esse choque térmico não interfere tanto nas propriedades nutricionais do alimento, mas acaba eliminando quase todos os seres vivos que tem ali, os micro-organismos, tá? Bactéria, fungo, vírus, por causa desse choque térmico, essa diferença de temperatura muito grande em pouquíssimo tempo. Tá? Então essa técnica de pasteurização é bem interessante porque conserva o alimento e não muda tanto as propriedades químicas, físicas, químicas, biológicas aí do alimento, tá? Ele mantém propriedades nutricionais ainda boas, certo? Embora um pouco no gosto vai interferir.
É o que eu falei para vocês. Toma um suco de laranja pasteurizado e toma um suco de laranja feito na hora. A diferença é grande. Agora, se tivesse tomado suco de laranja fervido, vocês iam ver o que era a diferença. Aí ia ser intomável, certo? Outra coisa importante do Pasteur. Existia uma doença na época chamada febre puerperal. Nossa, que palavrão que é esse. Gente, puerpério é o período logo após o parto, né? Quando a mulher tem a criança, né? O parto, é o puerpério, aqueles primeiros dias após o parto, certo? Muitas mulheres que tinham filhos em casa, né? E não tinham complicações durante o parto, sobreviviam normalmente muito bem, obrigado. Mulheres que iam para o hospital ter o filho, boa parte delas tinha uma febre logo após o parto, desenvolviam uma febre, uma infecção e morriam. E ninguém sabia o que era isso. Então era chamada de febre puerperal, febre após o parto, né? E não sabiam de onde era isso, se era natural da mulher após a gravidez. Então na época ter um filho era uma coisa, né? É um risco de vida, digamos. Não que hoje não tenha mulheres que podem morrer no parto, mas é algo muito raro, né? Até porque você está no hospital, você precisa de repente abrir a barriga lá para ter a criança, você abre. Se vai hemorragia, eles têm remédios anti-hemorrágicos. Enfim, hoje tem uma tecnologia muito grande. Então hoje em dia é muito raro uma mulher morrer na hora do parto. Antigamente não. Se a criança estivesse na posição contrária, por exemplo, né, não sabia, né, técnica de cesárea, a pessoa morria. Ou se fosse alguma outra complicação, a mulher não tivesse uma dilatação do útero, né, a criança ficava lá, a criança morria dentro da mãe, a mãe morria junto, enfim, era um horror, né? E aí a mulher ia para o hospital para tentar não ter esses problemas, só que aí tinha a febre puerperal. Pasteur descobriu a origem da febre puerperal, tá? Então ele foi tipo o cara, né? Ele aí lutou pela biogênese, pela defesa da biogênese de uma maneira bem interessante. Ele criou vacina antirrábica, ele criou a técnica de pasteurização para conservar os alimentos e ainda descobriu a causa da febre puerperal. Qual era a bendita causa? Pessoal, o mesmo médico que fazia a autópsia dos mortos, né, a necrópsia, que vai lá analisar o corpo do morto para ver, sei lá, porque morreu, né, enfim, fazer uma análise do corpo do morto, era o mesmo médico que fazia o parto das mulheres. Ele chegava, saía lá, mexia lá com o morto, né, com o cadáver, lavava a mão somente com água, mais nada, água só, tá? Com água, ia lá fazer o parto da mulher. Gente, o que acontecia? A mulher simplesmente entrava em contato com bactérias do cadáver, bactérias cadavéricas. A mulher pegava uma infecção generalizada e morria, lógico, tá? Não tinha para onde escapar. Não sabia esses conceitos que a gente sabe hoje. O detergente destrói a cápsula viral, então protege ele contra os vírus, destrói ali a parede celular das bactérias e mata bactérias, destrói as bactérias, né? Ou o álcool ali, né, também desinfeta porque mata, ele destrói, enfim, não tinha essa noção. Acreditava que a mão estava suja com sangue, sujeira de morto. Passava uma aguinha ali e estava limpo, entendeu? Você não estava enxergando nada mesmo, o que tem de sujeira ali? Você não enxergava, né, a sujeira. Mas na verdade eram os micro-organismos ali que ainda ficavam, que com o jato de água não saíam da mão, ficavam presos ali na pele. E aí passavam para a mulher na hora do parto. Tá? Então essa foi a febre puerperal aí que matou muitas mulheres antes desse descobrimento do Pasteur, tá? Isso em 1800 e pouco, né? Estamos falando aí de 2 séculos atrás, beleza? E aqui na página 149 tá falando sobre os refrigeradores, da geladeira, freezer. Gente, parece que, nossa, mas como a pessoa vive sem geladeira? A primeira geladeira brasileira foi né, fabricada em 1947. Se for ver, não faz muito tempo. Tá? A gente acha um absurdo, né? Nossa, como que as pessoas viviam sem geladeira? Realmente viviam sem geladeira, né? Hoje a gente sabe que a geladeira ela é muito boa para preservar os alimentos, porque quanto mais frio, menor a velocidade com que os micro-organismos se multiplicam, né? Então faz conta que eu peguei um leite de caixinha lá, aí está escrito na caixinha, após abrir vale 3 dias na geladeira, né? Refrigerado. Por quê? A partir do momento que eu abri, eu contaminei aquele leite, né, com micro-organismos do ar. Eu fiz aquele leite que estava hermeticamente fechado, entrar em contato com o ar, então ele foi contaminado. Só que ele demora ali uns 3 dias para começar a estragar, né, que é a velocidade ali de reprodução das bactérias, né, produzir toxinas, etc. Antes disso, posso tomar de boa, tá bom? Se eu deixar esse leite aqui fora e tiver tipo 30 graus, essas bactérias vão se proliferar muito mais rapidamente,
né? Ou seja, em um dia ali fora, o dia inteiro fora da geladeira, um dia quente, ele estraga, tá bom? Então a temperatura mais baixa, ela conserva também os alimentos por causa disso, diminui a taxa e o metabolismo dos micro-organismos. No freezer congela mais tempo ainda porque simplesmente para o metabolismo de uma bactéria. Às vezes o freezer não mata um micro-organismo, tá? A fervura mata, mas às vezes o freezer não mata. Menos 4 graus, não mata às vezes. Alguns morrem, mas alguns não. Só que eles ficam assim inertes, eles não conseguem se reproduzir porque está muito frio, não tem água líquida, eles ficam lá parados. Então conserva por mais tempo ainda. Tá? Mas não é todo alimento que pode congelar. Tá? Tem alimento que depois que você descongela ele estraga, né? Então não é todo alimento que você pode congelar. Certo? Então, pessoal, eu dediquei uma aula aí somente para falar sobre o Pasteur, né? Louis Pasteur, o francês aqui do século XIX, que foi extremamente importante aí para a comunidade científica. Beleza? Pessoal, é isso. Até mais.